Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Escrita Criativa. Meu nome é Thiago Novaes e a gente vai falar hoje sobre um tema que, embora haja quem não reconheça como uma questão, como um detalhe pertinente, de fato é. Eu acho que num lançamento você dificilmente iria receber os seus convidados, né, com uma camiseta, né, de gola laceada, havaianas no dedo e uma bermuda velha. Você receberia as pessoas de camisa, você receberia as pessoas arrumado. A gente se prepara para encontrar as pessoas, é uma expressão amorosa, é uma expressão de carinho, é uma expressão de atenção. E é a mesma coisa com uma capa de um livro. Você não vai vender o seu livro com uma capa que seja feia. Hoje em dia a gente não está mais... A gente passou desse tempo em que você pode colocar qualquer capa, absolutamente qualquer capa, e jogar o livro por aí. Eu tenho um histórico, eu gosto muito de design gráfico, é algo que eu sempre gostei do objeto livro, não é? Então, eu recentemente comprei um livro da Todavia, é esse aqui, chama Esboço, e eu confesso para vocês que essa capa de livro, ela me seduz muito, ela me chama atenção. Eu acho um livro muito bonito, né? Tem uma simplicidade, é uma capa branca, é uma capa chamativa, né? E isso me ajuda a definir um livro, né? Se a capa é bem elaborada e tal. Claro que não é um elemento determinante. Às vezes tem bons autores que são, vamos dizer, acolhidos em capas ruins, não é? Ou seja, o livro é muitas vezes muito simples. Quem leu edições universitárias de autores, filósofos, não se preocupa tanto com a capa quando vai ler esses autores, mas em se tratando de literatura contemporânea, e mesmo em não ficção, em produções contemporâneas de modo geral, é muito importante que a gente leve em consideração. Então você tem muitas vezes uma capa que é uma capa que é uma fotografia, né? Às vezes o livro tem aba, às vezes orelha, às vezes o livro não tem orelha. Aqui na parte de trás você normalmente tem uma súmula do livro, ou você tem um trecho do livro, ou você tem um pequeno recorte, né, de um artigo e tal, que falou bem do autor, que falou bem da obra. O seu livro pode ter ilustrações na capa, ou seja, ele pode também seguir dentro dessa ideia de simplicidade, pode seguir ter fotografias de diversos tipos. Você vê aqui, ó, esse aqui tem uma orelha, essa orelha é grande, então tem orelhas mais estreitas, tem orelhas mais largas. Eu gosto desse tipo de livro, que é um livro menorzinho, né? Estamos aqui falando de design gráfico. E eu acho que a pergunta que está implícita ao encontro de hoje é como que você... Esse é um outro livro muito bacana, ó. A capa é bacana. É uma capa simples, da Companhia de Bolso, da Companhia das Letras. É um livrão, eles têm essa fonte, eles reproduzem a mesma fonte, o mesmo tipo, não é? Em todos os livros, para criar um conjunto, uma unidade visual. Olha como o livro tá, ó. A gente tá 30 graus aqui dentro. Esse é um dia quentíssimo aqui em São Paulo. Os livros estão todos sofrendo, né? As escolhas dos meus livros, eu vou compartilhar um pouco como que eu fiz com os meus livros, né? As ideias por trás de algumas dos livros que eu publiquei. E a gente vai chegar na capa do livro Dionísio em Berlim, né, que é um livro que eu lanço agora, em novembro. A gente definiu uma capa e eu queria mostrar para vocês, explicar um pouco a razão pela qual a gente definiu aquela capa e não outra. Então, em primeiro lugar, a gente tem aqui o caso, meu primeiro livro, um livro de contos curtos, muito pequenos. Você vê que é um livro muito pequeno, tem 70 páginas, né? Essa capa é uma capa... Você vê que tem sombras, figuras entrelaçadas, meio divertidas, assim. E essa é uma capa... Aqui na quarta capa você tem um trecho de um dos contos e uma das figurinhas também. É o Subitamente Agora, publicado pelas 7 Letras da coleção Rocinante. Eu publiquei em 2004. E o livro, ele tem
tinha um título provisório que era Sombras Centrífugas. Tem o Subitamente Agora e tinha Sombras Centrífugas, eu acabei escolhendo pelo título Subitamente Agora, mas eu gostei da arte da capa, né? Eu gostei de uma capa que tivesse a ver com essas sombras que partissem de um centro e se esparramassem, né? A artista da capa é a Carla Tenenbaum, é uma amiga, uma artista muito, muito talentosa, e ela tinha feito uma abóbada num centro cultural, numa cidade nos Estados Unidos, com essas figuras, e ela falou, olha, o que você acha da gente usar esse tema para o teu livro, para a capa do seu livro? Eu adoraria fazer isso. E eu achei muito legal, achei muito bacana, achei que funcionou, e ficou lindo, super chamativo, né? Então essa foi, por exemplo, uma das capas, é uma capa meio verde, meio acinzentada. O meu segundo livro, eu ganhei uma bolsa PROAC para escrever, é um romance policial, e ele se chama Estado Vegetativo, né? Você tem uma quarta capa do Monsters Clear, né? E você tem na capa uma fotografia, essa fotografia de um outro amigo meu, também muito talentoso, chamado Ricardo Rios. Ele cobriu as filmagens de um longa-metragem, e ele estava me mostrando algumas das fotos, e eu pensei, vamos usar essa figura que é muito chamativa, que é uma figura da Paulista, vem na Paulista, e tem um suposto suicídio, a mulher caiu lá do alto, né? E ele tá focando no meu rosto. Vamos ver se agora ele foca na capa do livro. E aí eu convidei o Vitor Burton, que é um designer gráfico excelente, para fazer a capa desse livro específico, né? Então convidei o Vitor Burton, que é um artista gráfico muito bom, ele usou essa foto e ele mandou algumas sugestões possíveis, e eu escolhi essa fonte é muito boa, veja como o meu nome aparece transparente, e o título do livro é paralelo à faixa de pedestres. É um livro super urbano e tal, gostei do tom alaranjado, né? Achei que combinava muito. Um outro livro que eu publiquei pela Funarte, né? A Funarte premiou o livro com a publicação, é o documentário, né? A ideia era fazer um título de um documentário, na verdade o título do documentário que está no encarte do livro, que é um doc, chama Herança, o doc, mas esse doc ia se chamar A Pele e a Palavra, né? A ideia de uma superfície discursiva, da carne, do trauma, do traço, da marca. Então eu pensei, poxa, eu podia ter uma pele humana muito próxima, né? As nervuras da epiderme. E assim foi, eles gostaram da ideia e ficou desse jeito. Essa capa, eu acho que ela é um pouco mais sóbria, eu acho que é uma capa menos divertida, uma capa mais dura. Você vê que não tem, embora seja as nervuras da pele, ela enfim, não sei, é uma capa que a princípio não atrai tanto assim, não é das minhas capas prediletas das publicações, mas eu gosto dela mesmo assim. Mais adiante, em 2014, eu publiquei Os Amantes da Fronteira, e eu queria uma outra cor, uma outra tonalidade, e uma das figuras, um dos símbolos importantes do livro é o símbolo do bagre, né? Um bagre que sustenta o mundo, né? E tem várias histórias referentes ao bagre. O peixe, os animais, eles aparecem como metáforas de situações humanas e tal. E a artista, que é a Regina, da Dobra Editorial, ela fez, a partir dessa ideia, né? Essa capa, é uma capa azul, muito bonita, né? Aqui atrás tem um trecho do livro também. E, gente, e assim por diante, ou seja, cada livro, o Tertúlia, que a gente publicou, também tem uma capa mais alaranjada. O que aconteceu? Ao longo dos últimos anos, eu fui vendo o Algoritmo, que é um continho publicado pela Quelônio, muito bacana, em linotipo foi publicado, foi editado, né, impresso em linotipo. Eu fui vendo que o alaranjado, mesmo do documentário,
vamos dizer, era uma cor predominante nas obras. E aqui, ó, o alaranjado do estado vegetativo, e eu queria alguma coisa diferente. Embora Os Amantes da Fronteira tenha sido azul, subitamente agora meio cinza, né? Cinza esverdeado. Falei, eu quero uma outra coisa, né? E eu pensei num preto, numa cor mais noturna, né? E de repente o lettering, né? A fonte, o tipo ser mais alva, mais clara, uma coisa mais chamativa, né? Não necessariamente neon, porque neon é um pouco batido, mas é uma marca muito forte, né? E a gente pensou numa capa preta, a gente achou que poderia ter, vamos dizer, uma chamada em letras bem grandes do título do livro, Dionísio em Berlim, e a gente conversou bastante sobre essa ideia, sobre essa definição da ideia dos muros de tijolos, dos galpões, das fábricas, dos lambi-lambis que tem em Berlim, das pichações, dos grafites e tal. E a capa do livro, a ideia da Júlia Contreras, que trabalha para Quelônio, que vai publicar a obra, ela partiu com algumas ideias, né? Com 4 ideias, e eu vou apresentar para vocês essas ideias agora. Então a primeira ideia, você tem um livro com fundo, a capa com fundo preto, né? E um amarelo, vamos dizer, bem chamativo, estampado, né? A fonte, ela transborda para a contracapa e pela lombada, ou seja, ela vai ela começa ali atrás do livro e vai descendo para a capa. Eu achei muito bacana esse efeito, né? Uma variante seria inverter as cores, ou seja, o fundo amarelo com uma capa com as fontes pretas, né? E uma outra opção é centralizar o título Dionísio em Berlim, onde você tem lá o Dionísio em Berlim, o meu nome em cima, né? O nome do autor em cima, e fazer essa inversão das cores, não é? A gente, enfim, acabou optando por essa primeira capa. Eu não sei o que você acha, qual que você preferiria, mas o que eu quero dizer para você é, sempre que você for fazer um livro, acho que vale a pena se preocupar com a capa. Se for uma autopublicação, vale a pena falar com um designer, né? Você pode fazer a tua capa de livro facilmente num site gratuito, isso não é a coisa mais difícil do mundo, mas fazer uma boa capa é uma coisa que requer, vamos dizer, requer uma habilidade, uma perícia, né? Os designers gráficos estão aí, eles mudaram a história do mercado literário brasileiro e internacional, né? Ou seja, hoje em dia a gente tem uma das categorias, né, de premiação de Jabuti, de outros prêmios, é a capa, é o design gráfico, que faz diferença a mancha dentro do livro, que é aquela mancha de texto, né, o espaço das margens, se é estreito, se não é estreito, a leitura fica mais agradável, menos agradável. E se você vai fazer um e-book, por exemplo, você pode muitas vezes reproduzir a capa impressa. Eu acho que não tem nenhum problema em relação a isso, mas é importante ver como fica, né? E se você achar que, por exemplo, a fonte, né, o título do texto fica muito pequena, né, às vezes é o caso de falar com o seu designer e falar, olha, para a versão digital, talvez seja o caso da gente ampliar um pouco o tamanho do título, alguma coisa assim, né? Porque é importante. Uma coisa é você olhar o livro dentro de uma livraria, né, nas ilhas e tal. Outra coisa é você topar com o que eles chamam de thumbnail, que é um polegar, né? Thumbnail, que é do tamanhozinho de um polegar, é pequenininho, né? Alguns funcionam muito bem, outros não funcionam tão bem, né? É importante ficar de olho em relação a isso. Gente, quando a gente vai numa livraria digital, quando a gente entra no site, a gente olha para as capas, né? Quando a gente passeia numa livraria, a gente olha para as capas. É inevitável, a gente escolhe um livro pela capa também, né? Se você escolhe, por exemplo, resolve digitar um tema, vamos dizer, antropologia da mobilidade, né? Um livro do Marco G que eu estou olhando para ele aqui. É um tema, vamos dizer, vou lá digitar na Amazon, né? Antropologia, né? E aí vão vir vários títulos dos livros, né? Vão vir os títulos dos livros, vai vir a pontuação e as capas também. As capas chamam atenção ou não chamam atenção. As capas podem dizer alguma coisa ou podem dizer coisa alguma, né? Elas podem ser elegantes ou podem ser
melosas, podem ser piegas, né? A gente tem, vamos dizer, parte dos filões dos livros que mais vendem na Amazon são capas que são capas diamantes se beijando, né, à beira de um abismo, à beira de sabe, dentro de um quarto de hotel, né, com aqueles atores, com aquelas boquinhas perfeitas, ou seja, aquilo é um estilo de capa. Tem gente que adora esse tipo de capa, fala, não, esse é o tipo de livro que eu quero, né? E tem gente que fala, eu nunca vou abrir um livro desse, porque não tem nada a ver comigo. Ou seja, a capa te diz, ela te dá sinais daquilo que você quer ler, ou seja, ela te ajuda. Se você quer ler uma batalha espacial com aliens, né, invadindo um Millennium Falcon, você vai ter que ter uma capa que reproduza de alguma forma uma cena de ação. Ou seja, você vai fazer uma série ficcional de ação, você pode reproduzir, vamos dizer, aquelas capas clássicas dos anos 80, 1984, né? Tem capas vintage, né, que se chamam. Tem tem séries da Penguin e de outras editoras estadunidenses, inglesas, que vão por essa linha anos 70, anos 60, anos 80, né, que são mais genéricas, mais abstratas, mas que são extremamente estilosas e bonitas, e eu acho que a gente pode pegar isso e incorporar. Ou você pode, de repente, né, falar, não, eu quero uma gravura fantástica, com um dragão cuspindo fogo em cima de uma espaçonave. Isso vai te dizer do que se trata aquele livro, aquilo lá, isso aí já vai te indicar, né, se é um livro que você quer ler ou não quer, né, é um divisor de águas, não é? E assim por diante. Eu acho que tem os gêneros dos livros, das capas. É muito importante que a gente preste atenção nisso, faça uma pesquisa nas livrarias, na internet, para ver mais ou menos o que te atrai nas capas, o que você gosta de ler, o que você gosta de ver, né, gente? Não se entreguem, dá trabalho escrever um livro, é uma coisa que eu costumo dizer, se não dá trabalho, deveria dar, tem alguma coisa errada se não está dando trabalho. Então eu acho que vale a pena a gente investir, vamos dizer, nesse cuidado do objeto livre. Eu acho que a gente está se dirigindo, vamos dizer, para uma cultura, para uma sociedade onde a gente pode apreciar os pequenos objetos, as coisas simples, né? Uma mesa, um vaso, um copo, né? Que são simples e úteis e funcionais, e os livros estão dentro desse quadro, estão dentro desse panorama, não é? Bom, pessoal, espero ter oferecido uma orientação, né, sobre uma reflexão mais ou menos crítica, né, da escolha da capa. Não deixem de dedicar um tempo, né, reservem um tempo na hora de publicar o livro de vocês para isso. Conversem com as editoras, se vocês forem publicar por uma editora, conversem com elas, muitas vezes de uma forma cuidadosa. Respeite o trabalho do designer, mas de uma forma cuidadosa. Se você acha que falta alguma coisa a mais, de uma forma delicada, diga isso, né? Sinalize isso pro editor, para a editora, pro designer. Eu já fiz isso algumas vezes e a capa que vinha, vamos dizer, a insistência no trabalho sempre me trazia, vamos dizer, um resultado melhor, né? Eu sempre via alguma coisa melhor. E também se prepare, isso costuma acontecer, se prepare para uma certa estranheza, um certo estranhamento, uma sensação de é meu isso? Né? Porque é isso, é uma outra cabeça pensando no teu título, é uma outra criatividade idealizando. Então muitas vezes a primeira reação é um estranhamento, né? Você pode ter trocado ideia com o designer, com o editor, por mais afinados que vocês estejam, pode acontecer de você tomar um tempo para pensar, mas espera aí, deixa eu ver se eu gosto disso, se eu me familiarizo com isso. Mostre para os colegas, compartilhe com o seu público, né, as capas, né? Eu acho que é uma boa maneira de construir antecipação para o teu livro, para o teu lançamento, e é algo que eu estou fazendo, gente. Dionísio em Berlim, a capa da Júlia Contreras para Quelônio do meu livro é maravilhosa. Pessoal, um grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau!